Oi, lindeza. Oi, boa Tudo tarde. bem? Tudo Beijo bom? grande, saudade. É, eu também, né? Nossa, 2 semanas já se Duas passaram, semanas, eita, verdade. Mas foi que por bom loucura. motivo. Estávamos aí agregando Isso, conhecimentos. exatamente. Muita coisa boa, muita transformação, né? É Quando isso perde-se o mesmo. medo, a gente é capaz de fazer coisas que jamais imaginaria, talvez, Imaginaria, é verdade. né? É É isso isso mesmo. aí. E só Aproveitando mostra, né, aí, Rô? É, só sim, mostra o quanto que nós somos seres assim ilimitados, né? sem Quando a gente dúvida. deixa o A medo, gente- a gente vai falar sobre isso, o que que é na real o medo, Nós não mas temos ideia da capacidade que nós temos, né? Até a gente enfrentar os exatamente, medos. exatamente. Ai, que incrível. Eu quero agradecer quem está entrando aqui. Rô, eu tava mandando aqui no aviãozinho para todo mundo, nem vi que você tinha solicitado. Então, desculpa aí, fiquei Imagina. empolgada, né? Vou mandar para geral aí, É gente. isso Todo aí. mundo, né? Quem É isso nunca? aí. Quem nunca sentiu medo, né? Exatamente. Eu nunca deixou de fazer alguma coisa na vida ou Por algumas medo. coisas por medo. É Então é isso que a gente verdade. vai. Vamos ver o que que a Rô vai trazer para a gente sobre a constelação sistêmica, né? Familiar sistêmica, como que ela pode aí ajudar nesse processo de quebra aí desses medos e muita coisa. Vamos embora. Muita Fala coisa, aí, com Rô, certeza. Bom, para a gente né? começar, eu vou começar lançando uma pergunta para o pessoal que está aqui com a gente, aqui ao vivo. Vocês acham Aham. que o medo, ele ajuda em alguma coisa? Tem algum benefício de você sentir medo? Traz algum benefício para você? Te ajuda em algo? Vamos ver o que o pessoal responde. O que vocês acham? Vamos ver. Quando foi que vocês acham que o Que o medo medo te ajudou você? ajudou. Ajudou em Exatamente. Em alguma alguma parada, em alguma coisa. situação da sua vida? Te ajudou a Essa, decidir alguma Essa é coisa? uma pergunta bem interessante, porque primeiro, assim, antes eu achava que o medo, ele tinha um lado de benefício, Sim. né? Mas aí eu fiz Aham. aquele curso de humanoterapeuta e a Andresa Molina, ela falou uma frase que me marcou muito. E eu vou esperar só Mesmo? vocês responderem aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Cadê o pessoal participando? Então, e aí, gente? Alguma vez o medo ajudou vocês? Ajudou alguém aqui? Qual que é a diferença de medo, né? A gente tem o medo que não acho que ajuda. Não acho que ajuda, Cris respondeu. Cristiane Leite, minha querida amiga. Não acha que ajuda? E aí? Pelo Faz contrário, te travar. faz travar. Exatamente. A gente tem, na verdade, o medo, né, Rô? Na verdade, o medo, ele é uma emoção primitiva. Ele Exatamente, não é uma porque emoção exclusivamente humana, até no post que eu coloquei isso, não é uma emoção exclusivamente humana, mas ela é uma emoção que ela é protetora, né? O medo, ele existe no nosso sistema límbico, no nosso sistema de comportamento, para nos proteger de proteger. situações, Sim. né? Como proteção. Agora, existe aquele medo que te paralisa. Que te paralisa, assim. É que na realidade, E, assim, eu já vou até responder a pergunta aqui para o povo, né? Às vezes sim, a gente fala assim, ah, mas o medo ele me impede de atravessar a rua sem olhar se vem um carro, então o medo me claro, protege. Gente, não, claro. isso não é o medo, isso é o Isso não é instinto de medo. sobrevivência que faz isso com você. Exatamente, de proteção. O medo na realidade, Autoproteção, né? ele só te Autopreservação. trava. Exatamente. Então, o medo, na realidade, ele só te trava. Né? Ele te Ai, que impede incrível. de fazer algo, né? Mas na realidade, o seu subconsciente, através do medo, ele está querendo te proteger de alguma coisa. Então, Sim, assim, para o seu subconsciente, ele está te protegendo, mas na realidade ele está te travando, ele está te bloqueando de você fazer alguma coisa, né? sim. E o medo, na realidade, ele é uma das emoções primitivas, né? Que nós nascemos com 4 emoções primitivas que ela já vem com software Já de vem de fábrica, fábrica, vem de já. fábrica, que é a Exatamente. alegria, a raiva, a tristeza e o medo. Então não adianta Sim. falar assim, ah, mas eu não quero nunca mais ter medo. Não, o que você Aham. pode fazer é controlar aquele medo que você tem, você começar Sim. a dominar aquele medo e você começar a ter ações para você Aham. superar o medo que você tem. Mas assim, não existe falar, ah, eu não vou mais ter medo. Não. Por mais assim que a pessoa tenha conhecimento, tal, até por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que vai dar uma palestra. Por mais conhecimento que ela tenha, quando ela vai subir no Sim. palco e vê aquela plateia enorme esperando o que ela vai falar,
ela sente aquele medinho. A diferença que ela tem dela pra gente é que ela enfrenta o medo dela, vai e faz. Exatamente, Então, essa é a exatamente. diferença, mas medo faz parte, ela é primitivo do ser humano, então todo mundo tem. Então, esse exemplo que você deu agora, Rô, essa questão de falar em público, né? A gente coloca como palco, mas até o que a gente está fazendo aqui, Tudo. né? Desde que você esteja preparado para, né, para uma apresentação, para aquilo que você vai falar, desde que seja a verdade que você vai passar para as Sim, pessoas, né? Que assim, o frio na barriga sempre sempre existe, tem, sempre faz tem, parte. né? Por mais preparado que você esteja, né? Você é Encarar o testemunha público disso, né? Quanto tempo com eu demorei para certeza. fazer uma live? Então, medo, também tinha Então, medo de me expor. Era um dos medos que exatamente. me segurava, mas eu fui trabalhando isso. Chegou uma hora que eu falei: agora chega, agora é hora de eu superar esse medo e colocar, né? Como você diz assim, colocar a cara e começar a mostrar o meu trabalho, né? Porque não adianta eu Exatamente. ficar só agregando conhecimento e não divulgar isso. Exatamente, não colocar isso para o mundo, porque o preparo todo Então, está aí dentro de você e exato. existem Existe. muitas ferramentas para que a gente quebre essa barreira do medo, né? Para que ele realmente assim não te impeça de realizar, né? Não te impeça de realizar sonhos. Eu até fiz um post ontem, coloquei no Stories, né? Chamando para essa live, falando assim que uma cabeça cheia de medos, ela não tem espaço para os sonhos, né? Então muitas Exatamente. pessoas elas passam a vida, né? Travadas, né? Até de sonhar. É como se a pessoa não se sentisse merecedora daquele sonho, porque ela tem medo de tudo, tem medo do julgamento das pessoas, tem medo de fracassar, tem medo de fazer, porque a gente fala muito assim, eu falo muito isso nas lives já que fiz com, acho que até a gente já deve ter falado, que o tentar, gente, não existe, não existe, ou você faz, ou você não faz. Sim. Se você, olha, no curso de PNL, né, a Simone falou uma coisa muito interessante, se você olhar para uma pessoa que está aqui sentada, por exemplo, estou olhando para você e você está aí sentada, e eu virar para você e falar assim, Rô, tenta levantar. Se eu disser assim para você, tenta se levantar. Você, assim, por um impulso, normalmente o quê? Você tendo, né, a Uhum. mobilidade, a capacidade, você vai se levantar por impulso, meio que reflexo. Só que assim, se você pensar bem no meu comando, tenta levantar. Qual que é o comando que eu tô te dando? Você já não fez, porque É, tentar não não existe. existe. Não existe. Então, assim, Ou eu levanto ou eu fico sentada, né? ou você levanta ou você fica sentada. Então, assim, esse comando que muita gente fala, você pede qualquer coisa, às vezes você nem pede, né? Você fala de algum assunto, a pessoa, eu tô tentando. Eu vou tentar. Gente, mas tentar não existe. Tira isso da sua cabeça. É um comando que para o nosso cérebro, para nossa mente, ele simplesmente tentar não sabe. Se você tentar, é a decisão de fazer ou não fazer. Porque o Sim, erro, o medo de fracassar, ele é uma bobagem, ele é paralisante. Aí normalmente você não vai fazer. Porque se a gente pensar em tudo que pode acontecer, não de errado, mas de falhas e de coisas que não saem como planejado, a gente não faz. Se a gente for pensar em todas as variáveis que a gente tem para tomar qualquer decisão na nossa vida, porque tudo vai haver obstáculo, tudo vai haver sim, desafio, a gente não faz, gente. Então, por isso que esquece esse comando, esquece, tá? O tentar não existe. Então, é uma decisão. Ou você sim. faz, né, e aguenta as consequências com responsabilidade, tá? Isso eu tô falando assim, para pessoas adultas, né? Para adultos que Claro. somos. A gente tem esse poder de escolha. Então, não existe tentar, né? Então, assim, simplesmente isso. Isso que a Rô falou é muito incrível, assim, que o medo não favorece. E que se a gente parar para pensar, né, o que você fez quando sentiu medo, muito provavelmente você não Não fez. fez. Não Exatamente. fez. Não é verdade? Porque aí você começa a racionalizar em todas as questões que vêm com ela, né? Com aquele desafio, com aquela proposta de fazer, né? Então, Sim. assim, aí você pode paralisar por Você trava por diversas tudo. razões. Você trava por tudo, né? É Até a o mesma. fato de atravessar a rua, se você for pensar, ai, nossa, mas pode sair um carro aqui do nada que eu não vi, eu posso tropeçar e cair, aí você não vai fazer.
Ou seja, você caiu na mesma coisa, né? Exatamente. Do medo paralisante. Né? Não tem nada a ver com autopreservação. Isso assim, o medo, né? É isso que a Rô falou. É só autopreservação. É aquele assim, hoje as pessoas falam assim, mas você não tem medo de fazer tal coisa? Ah, você, por exemplo, caiu de bike. Nossa, mas você não tem medo de voltar a cair de novo? Eu falei, gente, eu caí porque eu tava andando. Se eu tivesse parada, talvez eu também tivesse, né? De uma Assim, forma parada diferente, mas vai de saber. uma... Exatamente, gente. Olha só, quando a gente cai, como diz, até um pé na bunda, até um tropeção te leva para frente. Então, vou ter medo de quê, gente? A gente tem que ser, claro, como diz assim, a gente tem que ter cautela para as coisas. É por isso que a Sim, gente tem tem que se discernimento. preparar. Então, não Tem é que se assim, não vou sair, preparar. eu não vou ter medo de fazer nada, não é isso. Você tem que se Exatamente. preparar, porque o medo, na realidade, é o seu subconsciente dizendo, te dando um alerta. Olha, se prepara, presta atenção. Então, na realidade, é o seu Exatamente. subconsciente te alertando o que você precisa trabalhar. Né? Mas Exatamente. às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo do fracasso. Meu, você já se determinou ao fracasso, porque só o fato de você Exatamente. falar, eu não vou fazer porque eu tenho medo, você já fracassou, porque você deixou de fazer. Exatamente. Olha a energia que você já jogou. Não, eu não vou fazer porque eu Sim, tenho medo, eu tenho medo, eu quero tentar porque eu não vou tentar, eu tô tentando, né? Que a gente acabou de falar também que não existe isso. Então, assim, por exemplo, isso que você falou, né? O preparo e saber como fazer da próxima vez é o que a gente aprende com as experiências da vida. sim, Então, Andra, você caiu e aí você continua andando de bike? Sim, eu caí numa descida, mas hoje o que que acontece? Com a experiência, você tem mais hoje eu cautela. sei que eu tenho mais cautela. Então, numa descida perigosa, né? Eu sei mais, não que eu saiba tudo, né? Mas a chance de cair, ou pelo menos da mesma forma que eu caí, Reduz. outro dia eu caí não numa descida, eu caí praticamente parada. Aí na sua terra, viu, Rô? Caí no centro de Valinhos, assim, me estatelei no meio do trânsito, entende? Então, assim, também aprendi outra coisa. E Sim, é isso, gente. Agora eu vou ter medo, vai me paralisar, eu vou deixar de fazer algo que eu você não gosto. faz nada. Se você for Daí olhar você pelo não lado do faz medo, você não faz nada, nada da gente. vida. Se você pensar em tudo, é que nem a Rô falou, você não sobe, você não atravessa a rua e muito menos sobe num palco de repente, né? Você não aparece, você não abre a voz aí Sim. para falar, Então, né? Que até todo uma mundo tem coisa frase, para ensinar. até uma frase que a Yandra me falou que me marcou muito, né? Porque eu falava assim, eu tenho medo de me expor. Ela, Rô, quantas vidas você está deixando de ajudar? Quantas pessoas precisam do seu Exatamente. trabalho e você está escondendo aí o que você sabe fazer? Né? E nessa hora Exatamente. isso me tocou. Eu falei, não, eu preciso realmente Não é? enfrentar. Então, assim, Destravar, é o destravar. que a gente está fazendo aqui, enfrentando o É o que. medo. Exatamente, Enfrentando. tá tudo Então é bem. assim, e vai virando, como se diz assim, você vai. O medo, assim, você começa enfrentando ele, chega uma hora que ele começa a ficar pequenininho, e chega uma hora que para aquilo que você começou a enfrentar e que você venceu o medo, ele não te incomoda mais. Ele tá ali tão pequenininho que você já nem Aham. percebe mais ele. Não é que ele não Exa- existe, porque ele faz parte da emoção primitiva, não tem como falar. Eu vou exterminar o medo da sua vida. Isso não existe, mas você tem Isso como não controlar existe. ele. Exatamente, porque à medida também que você vai superando os medos, né, outros medos vão surgindo. E quanto Sim. mais você supera, quanto mais você faz mais desafios você vai encontrar pelo caminho. E tá tudo bem, Só que né? mais méritos também você recebe. Mais méritos, exatamente, mais crescimento, mais evolução, Exatamente. né? Qual seja o nome que se queira dar. Agora, Rô, você falou uma palavra aí chave, né? Da questão do medo. O inconsciente. E aí eu queria que você fizesse então o gancho, o que, que é a ligação aí, como que a constelação pode nos ajudar com essas questões de medo. O que, que você tem assim para falar? Que a gente sabe dessa questão do inconsciente, coisa, a gente já falou nas outras lives também, né? Essa questão da gente Uhum. carregar, né? Várias assim coisas dos antepassados, enfim, e de outra vida ou dessa vida, da infância, enfim. Mas e aí? O que, que a constelação pode fazer? De que Sim, forma que é a abordagem? sim. Pode ser identificado esse medo da onde que ele vem na constelação. Muitas vezes ele vem Hum, realmente da própria família. Se você começa a conversar com o cliente, você começa a observar
que a família inteira é assim, não, olha, você não pode dirigir porque é perigoso. Não, aquela pessoa que só assiste jornal, sabe, que só vê aqueles Sim, problemas que acontecem, tem pessoas que é criada numa família assim, a família já veio de outros pais que também eram desse jeito. Então, sim, assim, a pessoa tem medo de tudo e, na realidade, ela foi criada, foi colocada aquela crença de medo nela. Então, a gente exatamente. consegue, assim, detectar essa crença do medo nela. Então, na constelação, ela fica muito visível isso também. É muito Entendo. interessante. E, assim, um dos tratamentos que eu faço, que é fantástico, é Aham. a hipnose, né? Porque a hipnose você vai no momento É, que startou o medo. É muito é, fantástico, é. assim, o resultado que dá também. É, Então, quando são esse tratamentos aquele bem medo, bacanas. né, foi instalado na hipnose, é possível que a Exatamente. gente acesse isso. Gente, a hipnose é incrível, é incrível. Ela sim, ela tem um potencial também de cura, né? Muito, muito sensacional. A gente assim Sim, nem deve falar a questão de cura, né? A gente está sempre, eu acho que assim o ser humano, se todos nós tivéssemos a consciência de que estamos sempre no processo, né, Rô? Porque mesmo que assim, ó, você pode fazer a constelação de um assunto, você pode acessar, né, algum trauma ou alguma trava, né, assim, por meio do transe hipnótico, mas assim mesmo, gente, a gente tem que ter a consciência de que é um processo sempre, a vida toda, sim. né, Porque às então vezes assim, você encontra um medo, você trata aquele medo, mas aí a pessoa surge outras coisas que ela não tinha ainda enfrentado e que ela não sabia que ela tinha exatamente, aquela dificuldade. Então é sempre realmente é um exatamente, processo, é. mas ela leva realmente a pessoa ao caminho do conhecimento e é isso que Ai, que muda. incrível. Essa busca, né? É uma Essa busca, busca. essa busca. E Exato. assim, aceitar, né? Esse apoio terapêutico como algo que só vai trazer benefícios mesmo, né? Sim. E E que assim, a gente tem que estar sempre olhando para dentro, né? Essa semana também eu fiz um post, assim, depois que eu fiz a live com a Vanessa segunda-feira, eu fiz. Ah, eu acho que você tava, né, Rô? Eu fiz um exercício de PNL super simples, né? tava assim, vi junto Isso, com então, você. demonstrei Muito lá um legal. exercício de PNL. E aí me veio assim, eu tive um insight e fiz um post sobre a questão assim, fiz uma analogia, né, de emoções e balões de ar. E assim, o que acontece? Essa questão, eu coloquei assim, tipo, como um passo a passo. As emoções são algo que a gente deve perceber ou identificar, né? E depois, aí eu coloquei o passo a passo, assim. Coloquei identificar, depois, assim, olhar com amorosidade, né? Assim, você acolher aquela emoção. Seja ela qual for, que te Sim, traz uma sensação positiva ou não tão positiva. Né? Porque tudo vem a serviço, tudo está a serviço na nossa vida. Oi, William, ai, deixa eu só dar um alôzinho aqui pro William, que esse lindo fez o primeiro stories comigo em janeiro do ano passado, no Missão Trainer. Ah, que lindo que você tá aqui, viu? Obrigada, William. Olha só o que você fez comigo, hein? Destravou lá na hora. Não, você tem que falar. E eu, ai meu Deus, eu lembro que eu fiquei assim, sabe, meio atrás é o dele, que, Rô. Foi muito engraçado. é o que a Foi Yandra muito, tá fazendo comigo, né? né? E agora eu tô fazendo com você. E você já fez live com outras pessoas, né, Rô? Então, assim, não, você não sabe o tanto que eu fiquei feliz. E é isso, é uma corrente, assim, de energia tão incrível que vai destravando mesmo, Sim, né? E a gente inspira pessoas a quebrar essas travas também. E tá sem tudo dúvida. bem, né? Claro que nem todo mundo, assim, não quer dizer que todo mundo sabe abrir a câmera e sair falando. A gente tem que saber também o que fala, né? A Sim, gente, né? Mas enfim, a partir do momento que você tem conteúdo que tem algo a mostrar, tá tudo bem. E tem ferramentas, né? Isso que a gente está trazendo aqui para vocês, que essas barreiras elas podem sim ser quebradas, né? Que é muito do inconsciente, né, Rô? Aí, bom, voltando aqui ao post, nossa, que eu fiquei muito feliz de ver o William aqui. Você é top, obrigada. Você é o cara também. Oi, Carlinhos, tudo bem? Eu vou ficar falando oi aqui. Bom, enfim. Aí eu falo dessa questão, né, do sentimento, assim, a gente olhar como se fosse identificar, né, reconhecer esse sentimento e deixar fluir, acolher, curar quando necessário, né, essa emoção que gera sentimento, sim, que gera comportamento.
e ter aquilo como, eu até coloquei assim uma imagem de balões subindo ao céu, que é como se fosse assim, você deixa fluir, deixa aí, fica, porque a lembrança fica, o aprendizado fica. Sim, E é isso que importa, né? A gente tem que reconhecer sim, é como você falou, a constelação, ela é uma ferramenta terapêutica muito incrível, porque ela às vezes ela te coloca ali de frente com algo que você não imaginava que era daquele ponto ou daquela peça, né, do sistema, vamos colocar assim, daquele elemento do sistema, que pode ser dentro da família, ou pode ser, enfim, da ancestralidade, que seja. Mas assim, olhar para aquilo, né? A constelação ela te possibilita sim, reconhecer também, né? E aquele momento, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O momento de reconhecer aquilo, de acolher e de trabalhar com a ferramenta da constelação, como a Rô faz, gente. Mas é uma emoção tão grande e a gente deixa fluir, sabe? É como que, é muito nossa, agora eu bom. tô só pensando assim, como se fosse aquela emoção que eu senti, assim, que a gente sente quando faz constelação, que a gente Sim, sabe. Nossa, eu coloquei assim a imagem do balão, sabe? É como se você desse liberdade mesmo para aquilo. Porque, de certa forma, é isso, né, Rô? sim, Você reconhece, cura e se liberta, e liberta, né? Liberta sim. aquelas pessoas, liberta aquelas peças do sistema. Com E certeza, é segue. porque toda cura é autocura. Então não existe, um terapeuta vai Exatamente. te curar. Não, mas o terapeuta ele vai te indicar o caminho e te mostrar aonde você precisa ser curado. É, Né? Então, ai, e toda gente, isso é cura é muito lindo. autocura. E o primeiro ponto, né, é a pessoa sair do papel de vítima, porque quando a pessoa chega para procurar um tratamento, normalmente ela chega assim: ah, é porque fulano fez isso, cicrano fez aquilo, é porque a vida é assim. Quando ela começa a compreender que ela é a dona da vida dela, entendeu? E que ela Sim, pode ter atitudes e escolhas que podem modificar isso, e que não existe vítima, na realidade, foi ela quem se colocou e que aceitou esse papel e que ela pode sair sim, disso, que ela tem força para isso. E esses os trabalhos de terapia em geral, tanto a constelação, quanto a hipnose, quanto a mesa radiônica, todos esses trabalhos, né, que se fazem em geral, né, de terapia e a terapia sim, holística, ele traz, ele mostra isso. Então a pessoa consegue enxergar além do que ela vê quando ela está no papel de vítima. Então, porque ela sai daquele exatamente. papel de, ah, o mundo é contra mim. Ela começa a ver, não, eu posso mudar isso. A minha Exatamente. vida é eu quem toma as decisões para mim Isso, poder modificar. Se não tá bom assim para mim, eu tenho a ferramenta para mim sair da zona de conforto e eu mudar isso na minha vida. exatamente. Então, isso Ou que é seja, a muito incrível. escolha, né? A escolha está nas suas Está mãos. nas suas mãos, exatamente. Então, isso é muito Exatamente. incrível. Então, eu sempre pergunto assim para as pessoas, né? O quanto você quer mudar? Aham, O quanto você é, quer sair do papel de vítima e o quanto você quer tomar posse da sua vida, né? E você realmente exatamente. seguir o caminho que você determina para você e não que as pessoas escolhem para você, aquilo que você realmente quer para Exatamente. sua vida. Exatamente, mesmo que essa determinação, entre aspas, é algo que está um imprint ali no seu inconsciente, tá, gente? Mas isso é tratável, a gente pode ressignificar e a gente pode curar, como a Rô falou, a autocura. Nós, Sim, como terapeutas, a gente aprende uma coisa assim, uma das primeiras coisas que a gente entende, né, Rô? Que, na verdade, essa coisa que você trouxe também do vitimismo, a gente sabe que toda dor, seja ela emocional, seja ela física até, né, quando essa dor emocional ela se densifica no corpo, enfim. Ela toda dor, gente, toda dor tem um ganho secundário, né? sim, Então, assim, o que que você está ganhando, né, se mantendo nesse papel? E é simples assim, tá? E a gente não está aqui para jogar nada na cara de ninguém, não. Na verdade, assim, é uma escolha também você pegar isso e entender isso como, nossa, será que está falando comigo? A gente está falando com você, sim. A gente está falando com a gente mesmo, porque nós também. tivemos, e sempre, como eu falei, num processo, né, Rô? Porque Sem é o dúvida, orar e vigiar. E a gente tem que estar constantemente sem dúvida. olhando para os E pensamentos, para as emoções, para os sentimentos, nós estamos sempre em tratamento também, né? Porque é como eu sempre. sempre assim falo, quando a gente fala, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso, né? Então nós somos a primeira a ouvir aquilo que a gente Ai, que fala. Então quando a incrível! gente fala é para nós também. É Então verdade, é é muito incrível verdade. isso. E todo Nossa, dia é um gente, aprendizado novo, né? Todo dia a gente todo agrega dia. alguma coisa.
E E olha, isso essa que é a você. vida, né? Assim é a E vida. A essa é a gente vida. está aqui Assim é para a a gente vida. crescer, para a gente aprender mesmo. Ai, que incrível. E você falou, a gente está sempre, todo dia, né? Esse todo dia é fantástico, assim, a gente não pode perder isso de vista, Sim, jamais. Então, assim, quem puder depois dá uma passadinha lá no meu perfil e dá uma olhadinha naquele post dos balões lá que eu coloquei. É mais ou menos assim, se a gente olhar para isso, né, reconhecer como se fosse uma emoção e simplesmente pensar, nossa, eu deixei a emoção fluir como um balão de gás, né, para ganhar o céu aí, o infinito, e tá tudo bem, né? sem E assim, dúvida. e aprender, porque a gente tem que aprender uma outra coisa também que você falou aqui. Esse todo dia, né, Rô, quando a gente está cuidando de alguém, né, para que ela, assim, quando a gente está auxiliando nesse reconhecimento, né? E nessa autocura. A gente aprende muito com os erros das pessoas, né? Com Sim, as falhas, digamos, porque erro faz parte do acerto. Eu falo, o erro está no caminho do acerto, sim. né? Isso para qualquer questão da vida também. A gente às vezes fala, a gente muitas vezes fala, a gente de forma reativa e vê muitas pessoas, né? Claro que uma criança, um adolescente, ele vai reproduzir aquilo que ele está vendo, né? Aquilo que ele está vivendo. Mas à medida que a consciência vem, né? Que é a idade adulta, né? Que se a gente se comporta como adulto mesmo, a gente tenha o discernimento para olhar para aquilo e falar, opa, peraí, eu já sei aonde esse caminho vai me levar. Ou pelo menos já tenho uma ideia. Será que é isso que eu quero para mim? E aí aqui está a escolha, né? Tá tudo nas nossas mãos. Sem Então não dúvida. tem. E errar faz parte do caminho, né? Porque é aprendizado. Exato. É a mesma coisa que nem você falou de criança, né? Mas se a gente for parar para pensar no exemplo de criança, quando a gente começa a aprender a andar, a gente não levanta e já sai correndo. Você vai dar uns passos, vai Exatamente. cair, vai levantar, vai engatinhar mais um pouquinho, vai dar mais uns passos, levar mais uns tombos, né? E até que vai chegar um Exatamente. momento que você vai aprender a andar e vai sair andando, depois vai começar a correr e assim vai a vida. Então, tudo é um eterno aprendizado. Então, não é a Exatamente. pessoa também ficar falando assim, ah, eu errei, a pessoa ficar se culpando, não. Você fez o que você Uhum. sabia fazer naquele momento, porque ninguém faz de propósito, ninguém faz bobeira de propósito, né? Então, quando a gente Exatamente. erra, a gente faz alguma coisa que a gente se arrepende, significa que você cresceu, que hoje você tem um conhecimento que você não tinha à época que você fez aquela atitude, que você tomou aquela ação, né? Mas foi naquele momento era o que você sabia fazer. Então não adianta a pessoa também Exatamente. ficar se culpando. Então, o primeiro ponto é a pessoa se auto-perdoar, né? E É. trabalhar o amor próprio. Porque quando a pessoa trabalha o amor próprio, ela consegue fluir em todos os campos da vida dela, né? E Porque ela continuar começa a olhar para crescendo. dentro dela, exatamente. Sem Então, isso é apontar dedo, né? primordial. Sem julgar, sem culpar o outro também, como você falou. A queixa nas constelações é aquilo que você traz sempre, né? Assim, ou quase sempre. Eu acredito que na maioria das vezes aconteça. Porque fulano fez, porque fulano não Sim. me ouviu, Ou às vezes porque. meu pai falou, agiu assim comigo, meu pai, gente, mas quando na constelação a gente assim trabalha o seguinte papel, tá? Você viu como ele foi criado? Ele é assim por quê? Então assim, ele Sim, aprendeu a ser assim. Então não tem como você exatamente. culpar ele por ser a pessoa que ensinaram ele a ser. Tá? Exatamente. Então, tudo isso é um eterno aprendizado, né? E quando a gente começa a ver com esses olhos, né, de que a pessoa é aquilo que ela sabe ser, a gente consegue perdoar mais facilidade, consegue trabalhar aquilo e ver as pessoas com um olho mais assim, com outro tipo de análise, né? A gente não começa É, mais a olhar com o julgamento, a gente começa a olhar pelo lado assim do da amor mesmo, do compaixão, amor e da do amor. compaixão, isso, do amor incondicional, Exatamente. da compaixão, e a gente começa a ver que cada um é o melhor que sabe ser. E que tudo é um Exatamente. aprendizado, né? E Ai, a pessoa, e o medo, o que que ele faz quando a pessoa quer tomar uma atitude e o medo trava? Na realidade, é o subconsciente dela querendo proteger ela de alguma coisa, tá? Só que na sim, realidade está impedindo ela de tomar uma ação. Então, o que que é isso? É um alerta para a pessoa ver o que que ela precisa trabalhar na vida dela. Tem pessoas sim. que têm medo de subir no emprego, de assumir um cargo, porque tem medo da responsabilidade. Gente, mas se É, você parar para pensar, qualquer cargo que você for trabalhar, você tem seu grau de responsabilidade. Se aumenta o grau de claro, responsabilidade, aumenta também o grau de realização e de satisfação. Então, tudo está exatamente. ligado. Então, você tem medo do quê?
Tem Você tem medo de medo do quê, quê? Você tem medo de exatamente? crescer na vida, tem medo de ser feliz, né? Tem medo de ser uma pessoa que tem condições, capacidade de fazer mais. Então, do que você tem medo? É, qual é a história que você vai Qual a contar, né? história? Que você vai contar da sua Exatamente. vida, das coisas que você deixou de fazer porque o medo te paralisou, te travou. Sim, e É, uma das tem uns. coisas, assim, Uhum. só complementando, uma das Não, coisas imagina. que nós mais vemos é quando a pessoa chega na velhice, ela falando assim: ai, eu me Isso que eu ia falar. arrependi que eu tinha que ter feito isso, eu me arrependi de não ter feito aquilo. A gente não vê É, as pessoas falando assim: olha, eu me arrependi de ter feito tal coisa e eu errei. Não. Na velhice, exato. normalmente a gente ouve a pessoa dizer: nossa, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo outro, eu devia ter feito mais disso. Então a pessoa se arrepende muito do que ela não fez. Então, Exatamente. assim, porque o que trava a gente? Geralmente é o medo. Então, assim, desde que aquilo que você vai fazer seja bom para você, não vá prejudicar alguém, então, por Sim, que não enfrentar teu exatamente. medo? Né? O que Exato. você está esperando para ser mais, para ser feliz? Ai, que incrível, gente. Isso é lindo. Isso é muito lindo. Então, olha só, eu acho que a gente podia deixar assim, você começou a live com uma pergunta, né, Rô? E deixa eu ver aqui, a gente. Ah, passou, são 2h34. Meia, é. Uhum. É, nossa meia horinha aqui. Mas olha só, eu queria de repente finalizar aqui. Ah, eu queria só mostrar uma coisa, porque Uhum. aqui, ó, eu queria mostrar o presente que a Rô me deu no meu Ah, aniversário. Tá vendo aqui, ó, gente? Tudo que seu coração sonhar, você tem o dever de realizar. Ela colocou uma foto aqui, ó, minha no barco, no mar, que é onde eu adoro. Então, assim, olha, quando eu coloquei lá, né, que uma cabeça cheia de medos, ela não arruma lugar para sonhar, gente, pensa bem, né? O que está fazendo da vida aí? Qual é o seu medo? Ou quais os medos? E reconhece isso, né? nós somos E humanos, né? pensa, Faz nós somos parte. E o humanos. medo, ele nasce no nosso software de fabricação já. Então a gente não tem que ter medo A de gente não assumir que tem que tem ter medo. medo. Exatamente. Imagina se uma criança, um bebê que está aprendendo a andar, se ele racionalizasse ali e o medo travasse. Talvez ele nunca andasse. Ele vai porque ele Exatamente. vai. Ele quer fazer algo, ele, né, é o desejo ali, ele vai, ele cumpre aquilo, né? Então, assim, na vida da gente, por que que a gente se deixa travar por medos que, assim, tudo bem, não foi muitas vezes a gente mesmo que imprimiu em nós, mas tudo bem, faz como a Rô falou, né? Existem ferramentas para isso, para que você liberte essas pessoas, porque elas fizeram o melhor que puderam, porque elas também são pessoas com muitos medos, né? Todos somos, mas olha aí, eu queria, sei lá, se a gente pudesse, tem mais alguma coisa, Rô, que você queria falar? Acho que no geral foi isso mesmo. Acho que deu para dar um apanhado assim bem, bem geral, né, com Sim. relação ao Ai, assunto, né? Porque é um assunto muito bem amplo. lindo. Se a gente for afundar É. mesmo, vai longe. É, não, aí a gente, assim, histórias, né? Daí a gente É, pode histórias, começar a exato. contar histórias, e se a gente vê mesmo a base delas, das histórias, das frustrações, como você mesmo disse, né, Rô? Que a pessoa chega lá no final, às vezes mais no finalzinho da vida, e vai falar: me arrependo porque eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Pois é, gente. Então não existe tentar, existe fazer ou não fazer. Sim. E se a Você pessoa não decide. tenta, ela fica a vida inteira. E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito diferente? Tá, e por que você não tentou? Por que você não fez? É, exatamente. Por que não fez Hum. do jeito que pensou? Então vai e faz. Desde que, como a Rô falou também, você não vai prejudicar ninguém. Você Ninguém. não Você vai não vai colocar a sua passar nem vida, por né, em cima de risco. você e nem por cima de Exatamente. ninguém. Não vai Exatamente. passar por cima dos seus valores, dos seus princípios, né? E também nem passar por cima, cair, pisando na cabeça dos outros. Que, não, eu não tenho medo. Então a Rosângela e a Yandra falaram que eu tenho que ir mesmo. Fazendo isso, não, gente. Tudo é discernimento. Por isso que nós somos adultos aqui, neste momento. Exatamente. Aí, como a gente começou a live aqui com a pergunta da Rô, em que, se você pensar, oi, Flávio, Ah, o Flávio seu tá aí. lindo que eu tô seguindo. Aí eu comecei a seguir ele depois da live de vocês. Maravilhoso. Olha só, então, como a Rô começou a live com uma pergunta, eu quero terminar essa live com pergunta também. A Rô falou assim: para pensar, em que o medo já te ajudou na sua vida? Agora, a pergunta que eu vou deixar: reconhece aí, você tem medo de quê? Você tem medo de envelhecer, medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, de ser rejeitada,
Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de alguém te apontar o dedo. Reconhece. Reconhece qual é o seu medo. Esse é o primeiro passo. Obrigada, amiga. Foi lindo, gratidão, viu? Amei também, amei muito mesmo. Vamos deixar essa pergunta para o pessoal e vamos pedir para também colocarem sugestão de temas que queiram que a gente converse aqui também. Ah, mas vamos amei. nessa, olha. Esse tema é muito bom. Amei. É muito bom. Olha só, gente. Bom, eu acabei terminando a live aqui, ó, com a pergunta que é o tema da live. Do que você tem medo? Exatamente, do que você tem medo. Gente, a Rô nos ensinou aqui, gente. Medo não serve. E aprendi também, com certeza. Né? Sempre a gente com certeza. aprende um pouquinho. É isso mesmo. Então, faz essa pergunta aí pra você. Do que você tem medo? E olha, se fez sentido pra você, você pode ajudar mais alguém a refletir sobre esse assunto, tá? Tudo aqui no nosso inconsciente. E buscar também ajuda, os apoios aí, que tem muita coisa boa, né? E vamos deixar a vida... Vamos ser felizes, né, gente? Exatamente. Tá bom? Vamos enfrentar vamos o que é cuidar preciso. para que o medo fique menorzinho, para que a gente possa colocar a felicidade acima do medo, né? Exatamente, para que a gente sempre tenha boas histórias. Não, eu tive medo, mas eu fui assim mesmo. Tá com medo? Vai com medo, mas vai. Vai com medo mesmo, gente. Trava outra coisa, não deixa me travar. Trava e vai, né? Só vai. Exatamente. Vai, planeja, faz o que é preciso e vai, sem medo. Ser feliz. Rô, minha querida, muito obrigada. Só lembrando, ó, a live vai ficar gravada. Que vão assistir depois. Isso. E com certeza vai com medo mesmo. É isso vão aí, pensando claro. aí o medo que vocês têm. Fala, eu vou, mas vou com medo mesmo, mas vou. Isso mesmo. Isso Porque mesmo. é a única forma de se chegar em algum lugar. É isso aí. Gente, ó, e sem medo de se cuidar, hein? Sem medo de mandar pergunta pra gente. Nós estamos aqui para isso. É isso mesmo. Para isso que a gente, né, se propõe a fazer. Super beijo. Beijo grande. Super beijo. Amei. Obrigada por todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada, Rô. Obrigada. Beijo. Tchau, amiga. Tchau. Cris, você tá aí, Cris? Faz um print nosso.